Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Foi Olá, péssimo isso. Olá, Eu achei ouvintes. péssimo. Por quê? Porque você falou de um jeito muito esquisito. De novo, sem nenhum Gente, entusiasmo. as críticas... Não, pior que não foi, não. Foi uma gracinha. Gente, vai me obrigar, vou perder essa introdução engraçada. Então tá, então para os fica nossos com ela. ouvintes. Não, vamos ficar, porque, gente, não foi desanimado, quis fazer uma graça. Não fui compreendida. Eu não entendi mas a tudo piada. bem. Bom, como vocês estão? Vocês que nos estão ouvindo nesta terça-feira, por aqui estamos caminhando, é o que dá para dizer, né, Flávio? Eu confesso que eu não estou bem, não. Eu estou, assim, cada semana descendo um degrau. Tá muito difícil mesmo. Muita gente sofrendo, esse aumento do número de mortes e a sensação de falar sem ser ouvida, sabe? Muito desolador o cenário no Rio de Janeiro, o cenário no Brasil. Como é que a gente pode estar normalizando 2.000, 3.000, 4.000 mortes por dia? Uhum. O Brasil hoje é responsável por 30% das mortes por Covid nesse momento. Em nenhum país do mundo morre tanta gente por dia de Covid quanto no Brasil. E as pessoas ainda estão brigando para estar na rua. O presidente ainda está falando de tratamento precoce. Ainda está fazendo manifestação, né? Esse domingo teve manifestação na Praia de Copacabana, pedindo sabe-se lá o quê, mas, enfim, contra medidas de isolamento, de isolamento. Ele lockdown. continua se opondo a lockdown, criticando governadores e prefeitos. Quando a gente vê, por exemplo, a situação de Araraquara, que fez um lockdown severo. Um caso de sucesso total, né? O prefeito Edinho Silva, petista, inclusive, do PT, fez um isolamento severo, com críticas, naturalmente, que recebeu críticas de uma parcela da população, de comerciantes, mas houve uma redução absurda no número de mortos, no número de casos, no número de exames positivados, na demanda por internação. Ele deu uma entrevista nesse domingo à Globo News, dizendo que nesse momento em Araraquara não tem fila, não tem espera por leito, tem leitos disponíveis. Então, assim, foram mais de um mês, né, de medidas muito severas, mas que efetivamente trouxeram resultado positivo de aliviar o sistema de saúde. E, aos poucos, o município está começando a retornar a algum nível de abertura, de redução das restrições. Me preocupa porque esse procedimento, né, de alívio, de flexibilização das medidas, ele começou em vários lugares do país, inclusive no Rio de Janeiro, na Bahia também, né, já estão aliviando, e há alertas de todo tipo dos especialistas da Fiocruz, por exemplo, mas também os comitês científicos, chamando atenção para o risco que representa uma flexibilização precoce, porque você ainda não chegou num nível suficiente para aliviar a pressão no sistema de saúde e para reduzir o ritmo de contágio de uma variante, que é a P1, que está dominando o país inteiro, que é muito mais transmissível e que é pouco conhecida, né, em termos de efeito. E a vacinação não decola, houve mudança nas filas de prioridade, enfim, muito preocupada. É isso. Eu acho que a sensação assim, pior dentro do que você falou e do que está rolando é essa sensação de impotência, né? Tipo assim, a gente não tem controle, né, de nada, a gente não tem controle das outras pessoas também que são do nosso convívio, ou que no momento da flexibilização no fim do ano passado a gente conseguiu minimamente encontrar, e agora gostaria de estar encontrando e já não tem mais esse controle, as pessoas estão exauridas. Então tem muita gente que, por mais que sejam preocupadas, por mais que tenham consciência, não estão tomando as mesmas precauções que estavam há um ano atrás.
quando a situação era bem melhor. Agora nós vemos que era bem melhor, né? Porque a gente está no pior momento de todos. E é a sensação de que não há nada que a gente possa fazer por esse governo, para demandar um lockdown, para demandar um auxílio, para demandar uma preocupação maior. Então, eu acho que essa sensação de impotência, de o que a gente vai fazer? Não adianta gritar, não adianta tuitar, não adianta bater panela, não adianta ir pra rua, não adianta também ir pra rua, é uma outra exposição de aglomeração, então nesse momento não é o ideal a se fazer, então o que a gente faz? Eu acho que essa sensação de impotência, para mim, é a pior coisa desse momento, e de simplesmente ficar parado, estatelado, vendo as pessoas morrendo e tudo acontecendo. Mas enfim, é isso. Essa, hoje em dia, é a resposta da pergunta, e aí, tudo bem? Né? Porque não, ninguém tá bem. Não tem como tá bem nessa situação. Mas hoje aqui no Ângulo de Grilo, nós vamos começar falando da CPI da Covid, que é um assunto que eu estou por fora. E eu estou por dentro. Vamos ter o escurecimento de nossa mulher dos dados, das informações, o time da análise. O time da análise está aqui presente. Beijo pro Heraldo. Exatamente, beijo pro Heraldo. Vamos falar do caso Henrique, assim... Gente, eu não sei nem dizer pra vocês o que eu tô sentindo em relação a esse caso. Eu andei fazendo alguns comentários no Twitter, mas as coisas que eu penso são impublicáveis, então eu já tô aqui fazendo a minha respiração profunda para não me comprometer nesse podcast. Mas vamos precisar falar disso, porque são muitas camadas, né? É um caso com muitas camadas, muito complexo. Então, vamos falar isso nesse ângulo de hoje. Bom, vamos começar pela CPI, que é mais uma passada, na verdade, é só para explicar pra gente o que está acontecendo. Eu fiquei um pouco perdida porque eu vi que o STF entrou no meio e tinha algumas pessoas avaliando se o STF poderia obrigar a abertura de uma CPI, poderia fazer. E aí foi nessa que eu me perdi essa semana. E aí queria entender... Algumas pessoas, leia-se Jair Bolsonaro. Ah, foi ele? Ah, entendi. Bacana. O próprio, então. Mas então eu queria entender qual é a questão dessa relação do STF com essa CPI da Covid. Eu vou usar aqui um eufemismo para não ser grosseira demais, né? Mas faltou disciplina e faltou coragem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para cumprir o papel que ele tinha que cumprir. Essa é a verdade dos fatos. A Constituição brasileira, ela autoriza e prevê o direito de as minorias proporem a abertura de CPI. Você não precisa garantir um quórum de maioria no Congresso Nacional para propor a abertura de investigações. E foi isso que aconteceu com a CPI da Covid. Um grupo de senadores, obviamente, de oposição, mas não só de oposição à esquerda, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, é que foi o autor da requisição, mas ele conseguiu assinaturas em número suficiente para que o Senado implantasse a CPI da Covid. O que a Constituição prevê? Que você tem que cumprir 3 requisitos para conseguir emplacar uma CPI. São eles: pelo menos 1/3 dos senadores, um fato objetivo determinado e um prazo também estabelecido. As 3 condições estavam postas. O senador Randolfo diz que ele conseguiu 31 ou 32 assinaturas. Tem uma questão aí, porque o Major Olímpio, que é um senador que assinou o requerimento, ele morreu, né? Morreu de Covid. Então, tem um outro debate se a assinatura dele vale ou não. Mas não importa, porque eles tinham que ter 27 assinaturas, 1/3. Pelo menos 1/3 de senadores assinando. Um fato determinado. E tem, né? A CPI, as mortes, a atuação do governo, a escassez de vacina, a recomendação de tratamentos sem eficácia científica, ou melhor, com eficácia científica, que não funciona. Com eficácia comprovadamente negada, desmentida pela ciência, a própria forma de enfrentamento de governadores e prefeitos, as recomendações do presidente da República e de seus ministros da Saúde
em oposição ao que recomendam especialistas e a própria Organização Mundial de Saúde, e o prazo, né? Um prazo de duração aí da pandemia. Havia, então, essas 3 exigências estavam atendidas. E diante dessas 3 exigências atendidas, a Constituição diz que o presidente do Senado tem de abrir a CPI. Acontece que o Rodrigo Pacheco, por lealdade a Jair Bolsonaro, que ajudou, apoiou na sua eleição, por considerar impróprio o momento de abertura da CPI, porque ele diz que acha que isso tem que ser investigado, mas não tem que ser agora, ele deu essas declarações, ele não abriu. E aí, 2 senadores foram ao Supremo Tribunal Federal dizer, olha, o presidente do Senado... Não, acho que tem que ser, mas não agora. Gente, quando, então? Pois é. Tipo assim, 4 mil mortes por dia, não é o momento, não é o Não momento, tem vacina, não é o momento? né? O sistema de saúde em colapso. O presidente ainda sabotando, boicotando ao longo do ano inteiro, né? De um ano inteiro de pandemia. Ele acha que não é o momento. E sentou em cima do requerimento de CPI, como Rodrigo Maia, nos últimos 2 anos, sentou em cima dos pedidos de impeachment. Mas note, pedido de impeachment, o presidente da Câmara tem a prerrogativa de declarar a abertura ou não. Ele decide. Nesse caso específico da CPI, não. A Constituição é explícita. Então, quando foi arguído, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou, simples assim, numa decisão monocrática. Só ele, mas abrindo para o plenário do Supremo, e a decisão vai ser na quarta-feira. Mas o Barroso, ele foi hábil no seguinte, ele falou com os demais ministros que ia fazer isso informalmente. E emitiu sua decisão, divulgou sua decisão, ciente de que o plenário vai referendar essa decisão. Por que vai referendar essa decisão? Porque quando veio a notícia, determinou a abertura, pareceu que era uma interferência do Supremo Tribunal Federal e, portanto, do Judiciário no Legislativo, no Senado. Não se trata disso, porque o texto constitucional é explícito e isso já aconteceu antes. Aconteceu em 2005, com a CPI dos bingos, que a Câmara resistia em abrir plenário, o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura, e aconteceu de novo em 2007 com a CPI do apagão aéreo ou do caos aéreo. Ambos governos Lula, né? Do ex-presidente Lula. O Supremo também decidiu que tinha que ser aberto porque tinha o número de... exatamente as regras todas cumpridas, como manda a Constituição. E em 2007, olha que engraçado, sabe quem deu entrevista dizendo que esperava que o Supremo tomasse a decisão e mandasse a Câmara abrir a CPI do apagão aéreo porque era um absurdo o que estavam fazendo? Quem? Jair Bolsonaro, minha gente. Minha cabeça. Então, o deputado Jair Bolsonaro defendeu, tem entrevista gravada. Agora, nada, como eu falei na Globo News na sexta-feira, nada como o bafo quente de uma CPI no cangote para fazer um político mudar de opinião, né? Ele ficou absolutamente furioso. E na sexta-feira, dia seguinte à decisão do ministro Barroso, deu declarações e postou em redes sociais sugerindo que o Barroso seguiu um ativismo político, que está perseguindo ele e que, por que não vota também, não manda abrir o processo de impeachment contra ministros do Supremo que tramitam, que estão lá no Senado. Mas no caso de pedido de impeachment contra ministros do Supremo, aí é a mesma prerrogativa do presidente da Câmara com o presidente. Quem decide é o Rodrigo Pacheco. Então não tem nada a ver o Barroso mandar o presidente do Senado abrir um pedido de impeachment contra um colega do Supremo. Tem mesmo, tem 10 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, a maioria contra Alexandre de Moraes, por conta das investigações das manifestações antidemocráticas, da CPI, das fake news, o caso Daniel Silveira, do deputado aqui do Rio, né, que foi inclusive preso. Então, houve uma mobilização muito grande das redes bolsonaristas pedindo o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, algo inédito, né? Nunca, não se tem notícia disso ter acontecido. Mas o fato é que o Rodrigo Pacheco, mesmo sendo contra,
já disse que decisão de ministro do Supremo é para ser cumprida, e na primeira sessão do Senado, nessa semana que entra, ele vai ler o requerimento, né, de abertura da CPI, e aí os partidos políticos vão indicar os líderes. Tem uma série de... O governo está tentando, em alguma medida, ver se consegue retirar assinaturas para cair abaixo dos 27, que aí perderia o efeito, né, a decisão. Mas está difícil, porque especialmente o Senado está muito invocado com essa situação da pandemia. Que bom, né, que tá invocado, e porque o Senado é muito ligado aos governos dos estados, e o Jair Bolsonaro tem atacado muito os governadores. Então, tem ali uma tensão grande com o Senado. O Rodrigo Pacheco deu uma entrevista dizendo que achava que faltou ao ministro Barroso juízo de oportunidade e conveniência, ou seja, não é nem oportuno nem conveniente abrir essa CPI agora, mas ele cumprirá a decisão. Ele repetiu várias vezes que não acha que é o momento, alegou que, por exemplo, além de a gente estar num momento de necessidade de coordenação, de articulação, de harmonia para tentar enfrentar a pandemia, coisa que o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro jamais demonstrou, mas ele acha que era o momento disso, de união. Além disso, na entrevista, disse que pode haver uso político-eleitoral, que essa CPI pode virar um palanque político para as eleições de 2022. E, por fim, ele disse que há riscos para a segurança sanitária, porque CPI tem que ser presencial. E o Senado está operando basicamente à distância. E ele vê riscos sanitários, ou melhor, vai implantar a CPI, mas tentando tomar o máximo de riscos de precaução para garantir segurança. Gente, mas aí já entra no... Bota todo mundo para FF2. Porque isso aí é serviço essencial, gente. País em ruínas, e assim, ele disse que teme, né, pela saúde dos senadores, dos servidores e dos depoentes, das testemunhas que vão ser chamadas e tal. Mas, segundo eu ouvi de um jurista, nada impede que se adote modelo híbrido, já que quase tudo está sendo feito de forma remota, né? Então, ninguém acha que CPI é obrigatório ser presencial, mas também nunca teve uma pandemia, né? Exatamente, então, esse é o argumento. Olha, a hora de abrir precedente é exatamente. Essa. Então, tudo indica que vai ter CPI. O histórico brasileiro com CPI não é do grande, nada ser muito festejado, mas é um ponto importante. Primeiro porque já tem muita informação já apurada, escancarada, imagens, etc. Mas é um marco de documentação, de registro do que foi esse ano do ponto de vista da gestão federal, e a possibilidade de ouvir, sob convocação, servidores que tiveram, além dos ministros da saúde e ex-ministros, né, foram 3 ex-ministros, né, 4 ministros passaram por essa pandemia, mas chamar servidores, né, servidores da saúde, da Anvisa, para que eles digam se sofreram algum tipo de pressão, quais foram ordens, quais foram recomendações que não foram cumpridas. Acho que do próprio Exército, né, das Forças Armadas, o Exército participou disso, produzindo cloroquina, por exemplo. Então, a CPI ela não tem poder de polícia nem de justiça, mas é uma investigação que pode sim ser incorporada a investigações, a processos criminais e judiciais. Então, tem uma importância. Agora, que sem dúvida alguma, essa decisão, ela tumultua um ambiente político que já não era dos melhores, isso é inequívoco. Gente, mas eu já tô igual aquela figurinha. Eu gosto da treta, o caos pra mim é tudo. Não tem o que fazer, entendeu? Esse país precisa disso. Não esperava outra declaração sua, Isabela. Mas o que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, muito objetivamente, é que o ministro do Supremo não invadiu, não interferiu num poder, foi uma decisão que está prevista no texto constitucional e que já aconteceu outras vezes. Tem a ver com o direito de a minoria propor a abertura
de comissão parlamentar de inquérito e ser atendida nesse direito. Ótimo. Acho que era essa, né, a dúvida, a explicação que acho que vale a gente colocar aí, porque começando essa semana a CPI, nas próximas semanas a gente ainda vai ouvir muito falar disso, eu espero. Então eu acho que vale essa explicação para os nossos angulers já não começarem perdidos. Bom, vamos passar para o caso Henri, vou fazer uma breve introdução aqui. Eu acho que todo mundo deve saber, né, gente, do que se trata, mas vou introduzir para quem por algum acaso esteja perdido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando a morte de um menino de 4 anos chamado Henri, que morreu na madrugada... Morreu não, né? Foi assassinado. Na madrugada, isso, da segunda-feira, dia 8 de março. Já tem um mês. Eu achei que estava falando errado. Não, os pais... O casal foi preso no dia 8 de abril, exatamente o dia que completava um mês da morte do Henri. Meu Deus. Bom, o Henri foi assassinado, né? Henri Borel é o nome do menino, de 4 aninhos. Henri Borel Medeiros. Por que essa história virou um caso público? Ele era enteado do vereador Jairo Souza Santos, conhecido como Doutor Jairinho. Ai, meu Deus, que coisa deprimente, Doutor Jairinho. Por isso que esse caso acabou ganhando destaque. E também porque, logo no hospital, quando chegaram na madrugada dessa segunda-feira, dia 8 de março, a mãe do Henri, Monique Medeiros da Costa Almeida, e doutor Jairinho chegaram no hospital do Rio de Janeiro com a criança desacordada. Agora sabemos, a partir das investigações da perícia, de que ele já chegou morto ao hospital. Os médicos acharam que as lesões que ele tinha não condiziam com a história que a família estava contando de que ele teria caído da cama. Ou de uma poltrona, teria sido encontrado desacordado de no chão da cama. Assim, de uma altura muito baixa. Doutor Jairinho tentou a liberação do corpo sem ir para o ML. Isso também foi algo que chamou a atenção. Acabou que o corpo foi para o ML. Por decisão do pai e da equipe médica, porque os médicos têm obrigação, né? Percebendo sinais de violência e tal, causa suspeita de morte, tem que informar a polícia e o corpo tem que ser necropsiado. Mas ele tentou inclusive, doutor Jairinho, e a gente aqui, eu queria abrir um parêntese para falar. Porque várias pessoas, teve um debate nas redes sociais e até mesmo dentro da mídia, se é o caso de continuar chamando de doutor Jairinho, seja pelo doutor, que é porque ele se formou em medicina, seja Jairinho pelo diminutivo. Então, a vereador Jairo. Mas eu acho que é importante, fiquei com a corrente que acha que tem que chamar assim de doutor Jairinho como alcunha desse acusado. Até aqui, né? Ele ainda não foi denunciado, mas ele é o principal suspeito de um homicídio duplamente qualificado, por emprego de tortura e por não dar chance de defesa à vítima. Além disso, ele e a Monique, mãe biológica da criança, também foram presos, estão em prisão temporária por 30 dias, por ameaçar testemunhas e comprometer provas. Então, são essas as razões, né, da prisão. Apagaram as mensagens. Exatamente. Quando a polícia tentou jogar fora o celular. Apagaram todas as mensagens. Foi quando a polícia chegou para prender eles, jogaram o celular pela janela, apagaram todas as mensagens. Então, assim, eu acho que todo mundo já sabe qual é o panorama da história. A perícia acabou constando que o Henri tinha múltiplas edemas, traumas, hemorragia, concussão, e a causa da morte teria sido uma laceração hepática, né? O fígado dele rompeu e causou uma hemorragia interna. Mas tinham outras hematomas e hemorragias pelo corpo que não condizem com uma criança cair da cama, cair de uma poltrona. Dito isto, várias coisas ao longo dessa semana, principalmente da última semana, saltaram aos olhos. Primeiro foram as mensagens que foram resgatadas do celular da Monique, de uma conversa que ela teve com a babá do Henri, um mês antes da morte, né, do assassinato, em que a babá relatava que o doutor Jairinho estava agredindo o filho dela, que eles
O Henri foi pro quarto. O doutor Jairinho levou o Henri pro quarto, numa hora que a Monique não estava em casa, estava no shopping. E depois o Henri saiu relatando de que ele tinha tomado uma banda, foi derrubado no chão e que estava machucado, estava mancando. A babá relata isso para Monique, que parece muito indignada nas mensagens, mas também não sai do shopping para ir para casa, ver o que aconteceu com o filho dela. Olha, não confronta, gente, né? Não vai pra cá. Eu tô tentando. Eu vou tentar. Mentira, eu não vou nem tentar ser imparcial aqui, porque é uma coisa que é inacreditável, né? A pessoa... Eu acho que, assim, começando a minha parte opinativa dentro desse caso, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender, que eu também fiz essa reflexão de... Aqui no Rio de Janeiro, o doutor Jairinho é filho do capitão Jairo, que foi citado 13 vezes numa denúncia de milícias da Zona Oeste. Então, é uma família que é conhecida por ser uma família de milicianos. Então, eu acho que cabe a gente fazer essa reflexão do... Será que essa mulher não tinha medo desse cara? Será que ela não denunciou por medo? Eles Será são suspeitos de envolvimento com milícia, né? Porque não tem nenhuma acusação objetiva. Foram citados, mas enfim, não deu em nada, feijoada. Mas há suspeitas, né? E outros casos de violência que ele teria cometido contra mulheres e crianças. Exatamente. Apareceu durante a investigação ex-mulheres dando relatos muito similares da época que ele se relacionou com essas outras mulheres que tinham filhos da mesma idade do Henri, de 4, 5 anos. Então, o cara tem um padrão de se relacionar com mulheres, com crianças dessa idade e empregar agressão, tortura. Não tem nenhum relato até o momento de abuso, de pedofilia, de abuso sexual nessas crianças. É agressão, é dar com a cabeça da menina na parede, tentar afogar, derrubar no chão, bater. É agressão física. Então, acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? De será que essa mulher estava sendo ameaçada? Será que ela tinha medo? Será que ela não denunciou por causa disso? Eu acho que pode ser possível. Eu acho que essas são explicações muito possíveis. Mas tudo que apareceu da investigação ao longo dessa semana me fazem ficar mais descrente dessa versão. E muito indignada com o não comportamento ou a forma como essa mulher se omitiu aos maus tratos do filho. Nesse dia da babá, ela tá no shopping, ela fala, você quer que eu peça um Uber pra vocês virem pra cá? Gente, na boa, eu acho que também a gente tem que abrir um parênteses, a gente não romantizar a maternidade. Porque tem mãe que pode não amar o filho, que não tem essa relação de amor incondicional com o filho, vai que não queria ter filho, enfim, né? Não são todas as mães que são boas mães, não são todas as mães que queriam ter sido mães, não são todas as mães que vão amar seus filhos. Mas assim, se você recebe um relato de uma criança que está sendo maltratada na sua casa, sendo seu filho ou não, gente, separa tudo e vai ver o que é. Por mais medo que você tenha do cara, você vai pelo menos acolher aquela criança. Por que não confrontou? Tinha medo? Poderia ter medo mesmo. E tem motivos para ter medo. Eu acho que mulheres que são ameaçadas, que são acuadas, que estão em situações de violência doméstica, têm motivo de sobra para ter medo de confrontar o parceiro. Mas existe um buraco, uma lacuna entre você não confrontar o cara ou você confrontar e você não acolher a criança. Porque o Henri poderia ter sido acolhido por essa mãe, protegido por essa mãe de várias formas que não inclusive ficando com necessitasse o pai, né? do consolo. Exatamente, e não necessitasse o confronto com o doutor Jairinho. Ele tinha um pai dedicado, um pai preocupado, um pai que já tinha reclamado da mãe. Olha, ele relatou que o tio bate. Que o tio bate, que abraça muito forte. Então o pai, ele já tinha relatado para o pai isso. O pai falou com a mãe, nada foi feito. A babá relatou, ela falou que ia botar câmera, falou que ia fazer acontecer, nada foi feito. A criança é assassinada, né, dentro do apartamento em que estavam os 3, vai para o hospital, enfim, tem a liberação, no dia seguinte do enterro, ela foi no salão fazer unha e fazer cabelo. Gente, eu não me conformo com uma coisa dessa. Aí, essa semana também surgiu, quando foi na delegacia prestar depoimento, teria trocado, mandou foto para a defesa com duas roupas diferentes, tinha botado primeiro uma roupa toda preta, mandou para os advogados falaram que não estava boa a roupa, trocou de roupa,
pra ir pra delegacia, entrar e sair da delegacia de braço dado com esse cara. E tirou uma selfie na delegacia que aparece com um risinho. Aí eu faço a minha ponderação. Será que ela não estava sendo ameaçada? Será que ele não obrigou ela a tirar essa foto? Não obrigou ela a forjar uma roupa? Não obrigou ela a ir pro salão, a viver uma vida normal? Porque para fingir que nada estava acontecendo, né? Eu acho possível, não duvidaria. Mas se você é obrigado a tirar uma foto pra provar que o seu cara que tá te ameaçando, que você tá dentro da delegacia, você ri pra foto, gente. Que seu filho que acabou de morrer. É uma coisa assim. Eu até tinha no início da semana falado que eu não aceitava, falei no Twitter, eu não aceito como é que essa mulher não botou a boca no trombone. Porque eu aceito ela não ter denunciado antes porque ela tava com medo, porque ela podia estar sendo ameaçada. Mas agora que eu não aceitava. Ela perdeu o filho, ela perdeu tudo, a coisa mais importante da vida dela, ela não tem mais do que ter medo. 2 pessoas me sinalizaram coisas. Uma é, ele pode estar ameaçando a família dela, né, que tem pai, tem mãe próximo. E essa romantização da maternidade, de quem é que disse que ela perdeu a coisa mais importante da vida dela? Quem disse que ela tinha essa relação com o filho, essa relação com a maternidade? Eu queria falar disso. Então fala, vai. Essa semana eu fiz, por acaso, a minha sessão de terapia foi no dia seguinte, né, a essa notícia, ou no mesmo dia, enfim. E a minha terapeuta disse isso, ela falou, olha, esse caso é emblemático para desmistificar o suposto instinto materno. Maternidade e dedicação, né, toda essa dedicação associada à maternidade é uma construção cultural e social, não é instinto. Por isso você vê casos desse tipo. Não é mesmo. Então não é nato, né? E é importante também tirar esse véu, né? Essa romantização que você está falando. Ela mencionava os psicanalistas, os psis, todos sabem disso e têm essa compreensão de que parir não te torna comprometida com cuidado, com educação, com formação, com acolhimento dessa criança. Tanto não é nato que você tem uma legislação que te obriga a isso, né? É interessante... Exato, era isso que eu ia citar. Que eu até peguei aqui só falar desse trecho, que foi uma coisa que me marcou, que o delegado responsável do caso... Isso que eu ia falar. Deu uma entrevista que ela falou que ela protegeu o agressor do filho e deixou de cumprir o dever legal de zelar pela segurança do menor sob sua guarda. Então, não é sobre amor. Não é sobre ela amar o filho, sobre ela ter uma boa relação com o filho, sobre ela ser mãe incondicionalmente, se é o sonho dela ser mãe, se ela detesta ser mãe, se ela odeia o garoto. Mas ela é obrigada a zelar pela segurança dele. É lei. Ela é obrigada a zelar pela segurança, pela saúde. A gente já falou do ECA aqui, né? Da criança e do adolescente aqui no Ângulo de Grilo. Então, essa é a obrigação dela. E não tem nada a ver com moral, né? Não tem nada a ver com essas relações da moral, não, com nenhuma da subjetividade, ética, se é o né? certo, se é o errado. Não tem nada a ver com isso. É muito interessante, porque também me chamou a atenção esse comentário, não sei se foi do advogado ou do membro do Ministério Público, que ele dizia isso, tinha responsabilidade do cuidado, então não tem a ver com afeto. E é um caso que, por essa ótica da responsabilidade do adulto, do cuidador das crianças, alcança, por exemplo, o crime lá de Recife do menino Miguel. A patroa tinha a responsabilidade de cuidar daquela criança, uma vez que a mãe tinha se retirado do local a serviço dela. Então, a Sari, que é a responsável pela morte do menino Miguel, ela não podia ter deixado uma criança de 5 anos sozinha no elevador. Ponto. Então, é sobre responsabilidade prevista em lei. Isso é importante. E não exatamente com instinto ou com afeto. A Isabela falou de várias questões, né, de violência que podem estar associadas, né, ao silêncio dessa mãe e também da babá, né, que a babá está quase sendo acusada de falso testemunho porque no depoimento disse que era tudo normal, gente. E tal. Mas isso é óbvio, uma mulher de nível socioeconômico
inferior ao desses patrões, com um nível de opressão, de silenciamento óbvio, e se há esse temor, né, pelo poder que essa figura, Dr. Jairinho, representa, obviamente que é compreensível a atitude dela, mas o celular que acabou sendo recolhido pela polícia mostrou aí a troca de mensagens. No caso da mãe, tem um outro elemento que eu queria adicionar nessa reflexão, que é a da questão da dependência, da violência financeira, que é uma dimensão importante da violência doméstica. E é bom lembrar que a Monique, ela trabalhava, né, como diretora de escola, é uma funcionária de carreira da Secretaria Municipal de Educação, mas ela foi, por indicação política do Dr. Jairinho, vereador, indicada a um cargo no Tribunal de Contas do município, ganhando um salário que era, eu acho, 4 ou 5 vezes o que ela ganhava na Secretaria de Educação. Então, ela ganhava 4 e pouco na secretaria, passou a ganhar 16 mil no TCM. 4 vezes. Então, veja, ainda tem mais uma dimensão, porque essas dimensões da violência doméstica de modo geral, mas supostamente ela tenha sofrido, mas eu acho que é importante a gente analisar o terror desse caso, mas também, a partir desse caso específico, trazer outros elementos que podem nos ajudar a atuar como cidadão, como sociedade civil, para tentar coibir outros episódios de violência contra a infância e adolescência e de violência doméstica. Então, tem dimensão da violência financeira, da violência psicológica, da agressão física, né, da violência física, objetivamente, sexual, óbvio, e até as raias do feminicídio. Esse é o ciclo da violência doméstica contra a mulher, contra companheiras. No caso da violência contra a criança, agressões físicas estão entre as principais formas. A violência psicológica, verbal, as agressões verbais e agressões físicas são as principais violências cometidas, principalmente contra meninos. As meninas, a partir de uma certa idade, começam a ser alvo mais frequente da violência sexual, mas as estatísticas todas mostram isso. Primeiro, o quanto isso acontece, esse tipo de violência, não vou dizer comum, mas o quanto ela não é uma raridade, não é uma exceção, né? Acontece muito. E a casa e pessoas conhecidas, familiares, são os locais de violência e os autores da violência. Dentro de casa acontecem 70% a 80% dos crimes, das agressões, da violência contra a infância e adolescência. Portanto, de novo, uma coisa que a gente volta e meia traz no ângulo de grilo e vamos trazer de novo. A casa também tem uma ideia muito romantizada, muito idealizada como ambiente de conforto, de segurança. Não é assim para todo mundo. E a violência cometida por pessoas conhecidas. Nesse caso, inclusive, a violência sexual. É pai, é padrasto, é avô, tio, vizinho, padrinho. E estou falando no masculino porque o maior proporção de casos é realmente os autores são homens, os agressores são homens. Não significa que crianças não sejam abusadas e sofram violência por parte de mulheres, inclusive algumas violências do tipo verbal e até castigo físico está muito relacionado à mãe, né? A palmada. E tanto tem essa banalização do castigo físico que o Brasil tem uma lei, né? Tem a lei da palmada. A lei relacionada à criminalização dessa prática que é a agressão física com supostamente fins pedagógicos. Essa é uma tradição brasileira desde a colonização. O Brasil é um país muito violento, por isso a gente precisa desse arcabouço legal. E aí é fundamental a gente se pensar como sociedade e ter uma educação para entender sinais de que a criança pode estar sendo abusada, sofrendo violência e tomar providências, confrontar.
confrontar ou o pai, ou Sim, os avós, gente, ou pelo o amor de conselho Deus. tutelar, né? Nós temos mecanismos e instituições que, se não estão, deveriam estar, né? A bem da verdade, as instituições falharam nesse caso, porque o doutor Jairinho já era Sim. suspeito, né, ou acusado, ou envolvido em outras acusações de violência contra a mulher e contra a criança, e as instituições policiais, talvez pela posição de poder que ele ocupava na sociedade carioca e fluminense, ele foi líder do governo Crivella, gente, ali, em 2020. Não, gente. Tá circulando aí um panfleto virtual dele pela família, candidato que apoiou, né, e teve ligado a Jair Bolsonaro. Ele já foi expulso do partido nas eleições de 2018, quero dizer. Ele foi expulso do partido, o Solidariedade, mas já foi do PSC, que era o partido do pastor Everaldo, de Wilson Witzel, de Carlos Bolsonaro até o ano passado. Só gente boa. Enfim, então veja que essa posição de poder pode ter impedido que as instituições que tinham dever de proteção às crianças, de quem agora ele também é acusado de ter agredido, ele não tenha sido punido por essas e acabou reincidindo, né? Parece uma coisa serial, porque são várias namoradas com filhos e filhas de 4, 5 anos. E aí eu acho que dentro disso, né, que você falou de ficar atento aos sinais, eu acho que é óbvio, assim, a gente tem que treinar o nosso olhar para entender mudança de comportamento, para observar mudanças nas crianças que indiquem que elas estejam sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso. Mas também, nesse caso, o Henri verbalizou. Ele falou que o tio batia nele. Falou pro pai, falou pra avó, falou pra babá. E a mãe sabia. Então, assim, nem quando as crianças falam, a gente leva em consideração. Nós somos uma sociedade que não trata a criança como indivíduo. A gente trata a criança como propriedade. As crianças são propriedade dos pais. Quem vai dizer o que a criança está sentindo são os pais. Não, você não está sentindo isso. Não, não foi nada disso, é coisa da sua cabeça. Não, mas fulano não fez por mal. Gente, quantas vezes eu tô lendo um livro agora chamado Por que Gritamos, da Elisama Santos, que é uma psicóloga que fala sobre educação, né, infantil e tal. E ela dá vários desses exemplos, porque ela fala que o grito dos pais são uma sucessão de sentimentos que não foram lidados quando os pais eram crianças. Que as gerações, né, não sabem lidar e aquilo vai se acumulando. E às vezes uma situação que faz os pais gritarem fala muito mais sobre a infância dos pais do que o fato que está se desenrolando ali com a criança. E aí ela fala isso, que tem várias frases que são muito emblemáticas, né? De como a gente não enxerga a criança como um ser humano, como uma pessoa. Esse negócio de criança não tem querer, que por que você tá chorando? Não tem motivo para você chorar. Gente, como é que a gente pode dizer qual é o motivo? Se o motivo que uma pessoa chora é válido ou não é válido? Como assim uma criança que é um ser humano, que pensa, que tem sentimento, que verbaliza os sentimentos, que demonstra os sentimentos, que não pode querer? E ela também cita no texto como a gente tem uma obsessão de que às vezes o filho, tipo assim, não, eu não gosto da minha avó, eu não gosto do meu avô. Isso pode ser a criança dizendo, ou não quer cumprimentar, não quer dar beijo, não quer dar abraço, e a gente obriga, né, a criança a dar beijo, a dar abraço, a cumprimentar, a ir para casa, e a criança tá, tipo, tentando te dizer que tem alguma coisa errada naquela relação. Mas como a gente não enxerga criança como um ser humano, né, que tem direito a ter seus sentimentos, a ter o seu espaço, a ter sua privacidade, a sentir, a gente invalida aquilo. Não, mas como assim você não gosta do seu avô? Como assim você não quer abraçar fulano de tal? Ela gosta tanto de você, ela te faz tão bem, a gente pode estar empurrando o nosso filho, nosso sobrinho, uma criança que a gente ame para a mão, para o colo de um potencial agressor, uma pessoa que não faz bem para ela, simplesmente porque a gente não consegue respeitar a individualidade, a gente não consegue respeitar os sentimentos de uma criança.
Então, assim, eu acho bizarro o fato do... E é óbvio que eu não tô culpabilizando o pai, a avó, porque, enfim... Gente, já foi, e isso eu falo de uma sociedade, né? Não é esse caso, é uma coisa muito maior. Mas como uma criança fala que tá sendo agredida para 3 pessoas e nada sai disso, né? Sendo uma pessoa babá, alguém que não poderia, né, ter resolvido esse problema. Mas, assim, como é que a criança verbaliza? Então, ela tem confiança nesse pai e nessa avó para falar o que estava acontecendo, mas ela não é ouvida. O pai fica, né, ele fala ali com a mãe, mas ele também não toma nenhuma grande atitude. A avó também fica meio ali sem saber o que fazer. Como se o relato de uma criança fosse passível de ser duvidoso, mentiroso, só porque é de uma criança. E eu li, acho que foi ontem, eu não sei se foi alguém de conselho tutelar, eu não me lembro mais, falando que só 3% das denúncias feitas por crianças são mentirosas. Então, as crianças não estão mentindo, elas estão realmente falando o que estão acontecendo. E eu acho revoltante, assim, nessa história, e o que mais me deixa revoltada, que é isso que eu falo, que as coisas que eu penso são impublicáveis, é como essa mãe não faz nada, gente. Sabe assim, pelo amor de Deus, você não tem uma relação de amor, de afeto pelo seu filho, você não quis ser mãe, é infeliz, você não quer nem saber daquela criança, você quer viver seu relacionamento, você quer viver sua vida, cara, entrega pro pai, entrega pra avó, entrega pra alguém, sabe assim, se desobriga disso, né? Ou então, se você tá sendo ameaçada, você tá com medo, cara, bota teu filho embaixo do braço e some no mundo. Some. Gente, tem tanta coisa, né? Quem tem filho, quem tem um sobrinho, cara, eu acho que é impossível você não pensar todas as coisas que poderiam ter sido feitas por essa mulher que estava dentro dessa casa, por todas as pessoas que tinham relação com essa criança e que não fizeram. E eu acho que o princípio, o fundamento desse caso ter acontecido, óbvio que a gente está falando de um cara que agrediu, torturou uma criança, né? Tipo assim, essa pessoa não deveria existir, mas a partir do momento que aquela criança está sofrendo aquela violência e verbaliza, eu acho que as coisas escalaram porque ninguém ouviu, porque as pessoas não ouvem as crianças, porque as pessoas não estão nem aí com esses pequenos indivíduos que fazem parte da sociedade e que todo mundo deveria aprender a lidar. Não é só, gente, convivência com criança é parte da sociedade. Você não precisa aprender a lidar com criança só se você vai ter filho, só se você tem um sobrinho. Não, todo mundo tem que se importar com criança. Primeiro porque faz parte da sociedade, segundo que é o futuro do país. Então, assim, a vida de todas as crianças deveriam nos importar. Então, esse negócio de, não quero ter filho, não tô nem aí pra criança, pelo amor de Deus. Assim como idosos, né? São parte da sociedade. Exatamente. Então, isso pra mim me angustia muito. Acho que eu já acabei o que eu tinha pra dizer nessa linha do que você está caso. falando, é que eu queria recomendar o perfil no Instagram da Cíntia Aleixo, @possibilidades maternas, possibilidades_maternas, e ela tem falado muito disso, né? Ela é uma psicóloga, ela trata muito dessas questões da maternidade, e ela fez algumas postagens sobre o caso Henri, e 2 dessas postagens tocam no um ponto que eu trouxe e o ponto que a Isabela trouxe agora. Ela diz, entregar filho para adoção não é crime, dar a guarda para o genitor criar não é crime e divorciar não é crime. Crime é assassinar, crime são os maus tratos, né? Então, para pensar sobre essa perspectiva, na verdade, voltamos à reflexão sobre instinto e responsabilidade, né? Uhum. Então, cuidar é responsabilidade. Não querer ter essa responsabilidade não significa que você seja obrigada a tê-la. Há caminhos, inclusive legais, para você se desobrigar dessa responsabilidade. Eu achei super importante ela falar isso. Você não tem que ficar casada porque tem filho, Sim, você não porque, tem que ter a os homens guarda não dos vão filhos, embora. e você não tem que... E você pode considerar adoção para alguém da família, né? Transferir a guarda para alguém da família, uma avó, uma tia, uma madrinha, enfim. Há arranjos possíveis se você não quer ter aquela responsabilidade permanente ou por algum período. O que não dá é para suportar os maus tratos. E a outra questão são 3 sinais, né, que ela aponta de que uma criança pode estar sofrendo agressão ou opressão. O primeiro, claramente, é aparecer machucada,
sem motivo. Partes roxas no corpo, dolorido, mancando, né? Essas são evidências óbvias, né, de que algo está errado. E pode não ser, pode ser na escola, pode estar sendo apanhando de algum aluno, colega, supostamente, né, colega. Apresenta comportamento anormal e medo quando próximo de alguma pessoa, ou lugar, ou ambiente. Não quer ir na casa de fulano, não quer ir para a escola, não quer ir para o balé, para o judô, seja lá o que for. A gente tem também abusadores, isso é uma questão comprovada, que há abusadores que se aproximam de ambientes que tem criança, escolhem profissões para estar perto das crianças e abusar. Então, não é aleatório ter tanto caso de denúncias, por exemplo, com esporte, né, com escolinha de esporte. De vez em quando a gente ouve atletas inclusive de alto rendimento, denunciando, né, treinadores e tal. Isso tem um sentido, inclusive do ponto de vista das pesquisas relacionadas a essa questão, das estatísticas. E a terceira, então, é o segundo, né, comportamento anormal e medo, quando próximo de alguma pessoa, e eu estou acrescentando, eventualmente, lugares ou atividades. E terceiro, escolhe com preferência extrema ficar com um dos dois adultos ou congenitores, ou rejeita, né? Prefere, só quer ficar com a mãe, ou só quer ficar com o pai, ou só quer ficar com a avó e não aceita ficar com mais ninguém. Pode ter ali um sinal de que essa criança está sofrendo violência. Eu quero recomendar o perfil da Cíntia, viu, gente? Já segui, acabei de seguir aqui. Não, eu acho que é isso, assim. E dentro disso que você falou, né, que entregar a guarda não é crime, eu espero, sei lá, não sei nem se eu posso dizer que eu espero, mas assim, eu consigo compreender de alguma forma, não nesse caso, tá, gente? Em qualquer outro caso. Mães que tenham esse receio de entregar a guarda para um pai, para uma avó, porque essa maternidade compulsória não dá às mães a opção, né? Você não pode escolher. Você teve um filho, você é obrigado a ter a guarda dele. E o pai que é a figura secundária, que vê a cada 15 dias, que pega 3 vezes na semana. Mas a guarda já é meio que automaticamente da mãe. E tem mãe que não quer, gente. Tem mãe que teve filho porque não tinha a menor condição, acabou tendo filho sem querer, porque teve medo de abortar, porque tentou abortar e não conseguiu, porque não tinha condição de pagar um aborto, porque achou que pudesse aquilo ser o caminho, porque estava dentro de um relacionamento, resolveu ter o filho, e não tá afim, e não tá no momento de vida, e não tem essa relação. E assim, você entregar seu filho pro pai. Por que não é um problema uma mãe criar um filho, ter a guarda de um filho e o pai visitar esporadicamente? E é um problema o pai ter a guarda do filho e a mãe visitar esporadicamente. Eu conheço 2 mulheres, quem tem a guarda dos filhos é o pai. As crianças são criadas pelos pais e elas, nesse momento, as crianças estão com os pais porque elas estão dando prioridade a trabalhar, a estudar, a conseguir adiantar a vida, porque filho atrapalha um monte de coisa, empaca um monte de coisa da vida. É uma demanda 24 horas por dia, né? Se você não quer ser mãe, se você não tem uma relação com a maternidade, cara, delega. Bota na mão do pai, bota na mão de uma avó. Não deixa a criança convivendo com um potencial assassino, entendeu? E isso é uma coisa podre da nossa sociedade, porque é legítimo um cara não querer ser pai, né? O cara tem um filho, mas não quer ser pai. Paga ali meio salário mínimo de pensão, paga R$200 de pensão e está cumprindo seu papel perante a justiça, porque a lei não fala de amor, não fala de afeto. De novo, é o que a gente falou, se você cumprir, pagar sua pensão, quem quer saber? A justiça não quer saber se você ama seu filho, se você dá beijo na cabeça dele antes de dormir, se você cobre seu filho de noite, se você demonstra afeto, se você fala eu te amo. Não tem nem aí, você tem que cumprir o seu papel legal, que é fornecer condições para aquela criança ter acesso à saúde, educação, roupa, vestimento e acabou. Então, assim, não quer ser mãe, não tem talento para ser mãe, delega, entrega a criança, paga uma pensão e acabou, entendeu? A justiça não vai te cobrar que você ame seu filho, não vai te cobrar que você tenha afeto pelo seu filho. Você tem que zelar pela segurança, ponto. Isso é zelar pela segurança. Se você entrega seu filho na mão de uma pessoa que vai ter condição melhor de cuidar dela naquele momento, é isso. Você está de acordo com a lei. Então, também, que sociedade desgraçada é essa, que não estou falando desse caso, mas que
tem uma cacetada de mãe que tá num momento de vida que precisa focar no trabalho, que precisa focar no estudo e não consegue, e tem medo, e tem vergonha de delegar por um momento ou pela vida inteira a guarda do filho pro pai. Gente, o que é isso? Pai é pai, mãe é mãe, entendeu? Os dois têm total obrigação, a responsabilidade e condições de criar uma criança. A responsabilidade é igual para os dois, né? Embora porque as mulheres estão anulando todas as suas vidas porque os homens precisam focar no trabalho, porque os homens precisam focar no estudo, porque, né, a vida profissional, a vida do homem é sempre prioridade. Não, peraí, mas se chegou o momento da vida profissional da mulher ser prioridade, essa criança vai morar com o pai dela e ela vai ser bem tratada, ela vai ser bem cuidada, assim como são com as mães, né? Isso, obviamente, no mundo ideal. Mas essa culpa também que consome as mulheres de não posso delegar, eu tenho que dar conta de tudo. Não, você pode delegar. E eu tenho visto de várias pessoas que eu acompanho nas redes sociais, cada vez mais guarda compartilhada. Que a criança fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Que tem, de fato, 2 casas, né? Que tem 2 quartos, que a divisão de guarda é 50%. Então passa um mês com a mãe, um mês com o pai. Agora na pandemia eu tenho visto isso, né? Passa um mês direto com a mãe, um mês direto com o pai. E dividir realmente essa responsabilidade. Eu acho ótimo. Óbvio que isso não é para todos, não é para crianças de todas as idades, não é para todas as configurações familiares. Mas eu acho que a gente precisa enxergar também, né, o pai como uma possibilidade, um ser humano que tá ali também dentro dessa criação. Tem muito pai filha da puta, pai mas tem adulto muita na sala. coisa. Tem que ser não adulto pouco, na não. sala, né? Não pode ser só a mulher adulta na sala. Exatamente. Das famílias, né? Tem aí também então tem muito homem que é filha da puta, tem muito pai que se exime, né? Há que também, que é rara, que não é fácil, que não é simples. Eu acho que você tem toda a razão na sua fala, mas acho também que, como sociedade, não é só sobre as famílias e as responsabilidades individuais. Eu acho que a sociedade debate pouco esse tema. Isso tinha que estar nas escolas, né? Tinha que estar nos debates públicos, nas religiões, gente, na igreja. Exatamente, a igreja na igreja. É uma instituição importantíssima. E pensar como essa responsabilidade também coletiva, do vizinho, que vê ou que ouve, que não fala nada, que silencia, né? Que é incapaz de fazer uma ligação para o conselho tutelar, procurar um e-mail, um WhatsApp, que seja, né? Então, acho que também tem uma falta de educação, de letramento nesse tema da violência da violência doméstica, da violência contra criança e adolescente, que precisa ser também dividida na sociedade. Não é só sobre uma mãe, sobre um pai, ou uma avó ou uma babá. É sobre o conjunto da sociedade estar informada, saber como agir e saber como identificar. E, às vezes, muita gente vai saber depois. Pô, nunca imaginei que aquilo era, que é tudo isso que você está falando. Então, tem uma responsabilidade que é coletiva também, né? Acho que todo mundo tem que ter os sentidos e a gente, quem é ativista, cobrar política pública, cobrar que essa rede seja montada de modo que você livre as crianças, livre as mulheres, livre os adolescentes, livre os idosos de rotinas de violência, que também existem, né? Então, próximo assunto? Gente. Ai, falamos... Tem próximo assunto? Não, eu queria só alertar, talvez semana que vem a gente fale mais longamente sobre isso, mas nessa segunda-feira, dia 12, né, entra em vigor os decretos de flexibilização de acesso a armas, uma promessa de campanha que o Bolsonaro vem cumprindo, né? Inclusive falou dela naquela famosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020, em pleno início da pandemia. E agora, na sexta-feira de carnaval, ele publicou 4 decretos que entrariam em vigor em 60 dias e, portanto, as gestões que foram feitas no Senado
para aprovar decretos legislativos, derrubando esses decretos presidenciais, acabaram não indo à votação. Houve também arguição no Supremo Tribunal Federal, mas a ministra Rosa Weber marcou o julgamento virtual para a próxima sexta-feira, dia 16. Mas, portanto, na segunda-feira, dia 12, entram em vigor. O principal deles é o que permite ou libera de justificativa a compra, né? Não precisa justificar a necessidade para a compra de até 6 armas de fogo. Você pode ter 6 armas sem dizer para que você precisa disso. Então, de fato, entre outros, né? Entre outras medidas, por exemplo, policiais podem usar em serviço arma pessoal. Tem um conjunto, né? As organizações mais ligadas a essa questão da segurança pública. Posso indicar o Instituto Igarapé, o Instituto Sou da Paz, eu inclusive sou conselheira do Instituto Sou da Paz, mapearam mais de 30 atos normativos, 9 decretos, 15 portarias relacionados a essa questão de flexibilização do acesso às armas e afrouxamento do controle de armas e munição no país. O que eu acho talvez mais grave do que aumentar, do que facilitar o acesso à arma, é afrouxar controle, mecanismos de controle, principalmente de munição, porque nesse caso, controle de armas e de munição é muito útil na resolução dos crimes, né? Principalmente dos crimes contra a vida. Então, esses decretos entram em vigor, facilitam ainda mais o acesso às armas. Durante a semana passada, 11 ministros, ex-ministros da Justiça, publicaram mais uma vez, né, uma outra carta, aliás, o título é esse, outra carta aberta pelo controle de armas e pela democracia, com alguns argumentos sobre a necessidade de controle de armas para a segurança pública. A gente pode falar aqui do risco, né? Tem uma correlação muito forte entre acesso à arma de fogo e aumento da taxa de homicídio, dos números de homicídio, de suicídio, de violência doméstica, e não exatamente é efetivo no combate à criminalidade, porque supostamente você flexibiliza o acesso à arma para autodefesa, para defesa de patrimônio, mas não é bem assim, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, no passado, quando deputado, foi assaltado e levaram a arma dele, que era legal. Então, isso eu não estou inventando, é uma história verdadeira. Mas os ex-ministros chamaram a atenção o risco democrático. E eu acho importante trazer essa dimensão. Acho que a gente fala demais já dessa questão do que significam mais armas, mas eu acho que tem um risco objetivo para a democracia, para as instituições democráticas, esse trem da alegria do acesso às armas e a falta de controle com formação de milícias, dos seus exércitos pessoais e particulares. Então, eu acho que a gente está cruzando linhas muito perigosas ao debater pouco e se insurgir apenas moderadamente ou modestamente contra essa boiada armamentista que está acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente pode voltar semana que vem a falar disso a partir da decisão do Supremo, mas queria que vocês ficassem antenados, que esse eu acho que vai ser um debate importante dessa semana no Brasil. E já me despedindo, queria deixar um beijo e cumprimentar 3 amigas queridas pelo ciclo concluído de trabalho: Thaís Araújo, Jéssica Ellen e Regina Casé, 3 grandes mulheres brasileiras que fizeram um trabalho lindíssimo, comovente em Amor de Mãe, né, a novela que terminou. Outras atrizes também trabalharam muito bem, mas essas são pessoas que me tocam pessoalmente e eu queria cumprimentá-las, embora tenha várias ressalvas em relação à trama, à condução da trama e à violência, inclusive homicida, que se abateu sobre pessoas negras do elenco. Acho que tem umas questões ali da dramaturgia, de reforço de estereótipos que não me agradaram, em particular na novela, mas queria destacar, mandar meu carinho, meus cumprimentos a essas minhas 3 amigas. Em nome delas, eu cumprimento todo o elenco. Não foi fácil produzir, fazer arte,
nas condições, trabalho interrompido e retomado. Eu posso imaginar a dificuldade que foi, a dificuldade que tem sido, né, gente, trabalhar nessa pandemia, especialmente com arte, acessar, né, os canais de sensibilidade, de emoção para se entregar do jeito que os artistas se entregam. Então, nas 3 eu homenageio os artistas, né, de modo geral, e o elenco e produção dessa obra aí da teledramaturgia. É só isso. É isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. Muito obrigada pela audiência, por vocês terem nos ouvido até agora. Terça que vem estamos aí, tá bom? Um beijo. Se cuidem. Boa semana. Um beijo.